Vamos conversar um pouco sobre, então, a nossa matéria de hoje. Pode passar para nós aí, Wellen, o que você tem aí, tá? Algumas notícias que me chamaram a atenção esta semana, ligadas à nossa fé. Uma delas é essa aqui. O presidente Evo Morales, da Bolívia, insiste em criar uma igreja nacional de caráter político e ideológico em favor do seu regime. Ele está brigado com a Igreja Católica e ele quer fundar uma igreja. Passa para frente. Depois de participar da missa de encerramento da Jornada Mundial da Juventude, o presidente da Bolívia participou da missa do Papa. Mas depois, ele disse o seguinte, regressou a seu país e quer criar a denominada Igreja Católica Apostólica Renovada do Estado Plurinacional. Quer dizer, uma salada. Igreja Católica, apostólica, tem apóstolo, tem bispo, porque apóstolos são os bispos. Eu não sei quais bispos que vão aderir a essa igreja. O bispo de Oruro, uma das dioceses onde se faz esse experimento, Dom Cristóbal Bialazic, adverte que o governo de Morales pretende dividir a fé dos bolivianos com isso que não é bem uma igreja, mas sim uma seita. O bispo já falou, isso não é igreja, isso é uma seita. Morales em 2008, qualificou a Igreja Católica como um instrumento de dominação. A estratégia do presidente boliviano é similar à medida de 1996 do regime perseguidor da Igreja no México, liderado pelo general Plutarco Elias Calles, naquela Revolução Mexicana, que fundou uma igreja assim também, só que já acabou. Que nomeou um sacerdote cismático, que rompeu com a igreja, chamado José Joaquim Pérez Buda, na cidade do México, em 1851, que aceitou ser um padre dessa igreja aí renovada lá daqueles tempos. Bom, como patriarca da Igreja Católica Apostólica Mexicana para substituir a Igreja Católica. Então, houve várias coisas desse tipo. Pode passar, ele tem mais alguma coisa? Bom, na Bolívia já se fala da imposição de um arcebispo primaz, dessa igreja nova, renovada do Evo Morales. O ex-sacerdote católico Ariel Ticona, um padre que foi expulso da Igreja Católica por mau comportamento, agora parece que vai ser o primeiro bispo dessa igreja renovada aí do Evo Morales. Com boa parte das estratégias seguidas por Morales, esta é reflexo de algo que já se fez na Venezuela, no Peru e no Equador. Todos esses países já tentaram uma igreja paralela dessa. A Igreja Católica Apostólica Renovada do Estado Plurinacional está completamente alinhada com o regime político que tenta impor um novo culto oficial no país. Bom, por que eu trago essa notícia? Porque isso aqui é mais velho que andar para frente. Lá na França, já no século XIV, XV, surgiu um negócio chamado galicanismo. O que é o galicanismo? Os reis franceses queriam estabelecer uma igreja nacional francesa. O seu José da Áustria tentou fazer a mesma coisa, o seu Napoleão Bonaparte tentou fazer a mesma coisa. Por quê? Porque os governantes sabem que a igreja tem força diante do povo. Então, querem usar a igreja, querem manipular a igreja a favor do seu regime político, a favor do seu governo. Para com isso. Jesus disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Igreja e Estado estão separadas. Não separadas em termos de inimizade, de falta de cooperação, não, mas são distintas. O Estado cuida da vida natural do povo, saúde, alimentação, segurança, esporte. A igreja cuida do quê? Da salvação eterna, da vida espiritual. Claro que a igreja se preocupa com a parte humana e material, e também o governo se preocupa com a parte espiritual, e o governo não pode impedir a parte espiritual de acontecer, mas são independentes. Agora, isso aí é brincadeira. O Evo Morales, o Hugo Chávez tentou fazer na Venezuela, acabou. No Peru tentaram fazer, acabou. É mais uma tentativa. Agora, é lamentável, porque isso aí é brincar com a fé do povo. Como disse o bispo lá de Oruro, quer dizer, isso aí
divide, porque os menos avisados, as pessoas mais inexperientes, acabam muitas vezes, por razões políticas, acompanhando uma seita dessa. Essa é uma notícia muito triste. A Arquidiocese de Santiago do Chile celebra a missa em desagravo por profanação da catedral do Chile. Não é qualquer igrejinha, qualquer paróquia, capelinha, não. A Catedral do Chile foi inundada por um bando de vândalos que não gostam da igreja por causa da moral católica, que não aceita aborto, não aceita casamento de homossexuais, e picharam a catedral por dentro, não é por fora, não. Em nome de Satanás, escreveram nas paredes. Somos a favor do aborto, aquelas pichações horrorosas na Catedral do Chile. E o cardeal, através de uma carta dirigida a todos os fiéis da Arquidiocese de Santiago do Chile, o arcebispo Dom Ricardo denunciou os graves fatos ocorridos no último dia 26 do mês passado, quando um grupo de anárquicos partidários do aborto invadiu a catedral durante a Santa Missa da tarde e realizou atos de vandalismo dentro da catedral. Por esse motivo, o senhor bispo decretou o fechamento da catedral até o dia 31 de julho, quando, então, será celebrada uma Santa Missa em desagravo. Tem que fazer o desagravo, né? E a união em oração de todos os fiéis em reparação do sucedido. O comunicado de Dom Exate foi lido em todas as paróquias no último final de semana. Gente, é um absurdo. Sabe, essas pessoas que não aceitam a moral católica, não pensam que a igreja vai mudar. A igreja derramou sangue os 20 séculos. Porque a igreja não muda aquilo que Jesus Cristo deixou para ela. A igreja não tem autorização para mudar. Perguntaram para o Papa Francisco, o senhor vai autorizar o sacerdócio feminino? Ele disse, não, essa porta está fechada na igreja. João Paulo II fechou. Acabou, porque Cristo já disse que não pode. Não adianta, podem derrubar a catedral, que a igreja não vai aceitar o aborto, não vai aceitar o que a moral católica não aceita. Agora, mais do que uma questão de religião, é uma questão de civismo, é uma questão de educação. Entrar numa igreja, numa catedral, a cátedra é a cadeira do bispo, de um apóstolo de Jesus Cristo, e profanar um templo desse, não é nem questão mais de, sei lá, de falta de fé, é falta de civilização. Se você não respeita, você não pode ser respeitado. Sabe, nós temos que separar as coisas. A igreja ama o pecador, mas a igreja não pode amar o pecado. Cristo perdoou aquela mulher adúltera, que todo mundo queria apedrejar. E Jesus disse para ela, ninguém te condenou, minha filha? Não, eu também não te condeno. Mas tem uma coisa que Jesus disse, vai e não peques mais. Olha que bonito, acolheu a pecadora. O Papa disse, a igreja tem que acolher todo mundo. A igreja tem que acolher, não importa qual é o pecado do pecador. Tem que acolher o pecador, mas a igreja não pode acolher o pecado. Aí, Cristo veio ao mundo para quê? Para tirar o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tal a gente se respeitar, né? Que tal a gente respeitar a fé dos outros, a crença dos outros, e ser respeitado na nossa fé. Eu vi uma notícia essa semana, que numa cidade de São Paulo, que eu não me lembro agora o nome, tem um nome meio grande, termina com Embaetuba, uma coisa assim, profanaram o sacrário, arrancaram o sacrário, pegaram as hóstias e espalharam pela igreja. Essa semana, o bispo vai lá fazer um desagravo na igreja. Gente que está brigada com a igreja. Então, peraí, está brigado com a igreja? Vamos discutir as ideias. Vamos para os parlamentos defender as nossas posições, mas não vamos fazer vandalismo. Isso está acontecendo. Cuidado com os sacrários, viu? Tomem conta dos sacrários, porque, olha, toda hora a gente vê notícia desse tipo de sacrário sendo violado. Os sacrários têm que ser hermeticamente fechados e tem que ser muito fixos. O sacrário não pode ser móvel. Agora está no Código de Direito Canônico isso.
O sacrário tem que ser preso na parede, exatamente para evitar a profanação do Cristo que está ali. Corpo, sangue, alma e divindade. Né? Uma outra notícia, essa vem na Inglaterra. Casal de homossexuais vai à justiça para obrigar a igreja a realizar a cerimônia de casamento gay. Peraí. Querer obrigar na justiça a igreja celebrar uma coisa que a igreja não aceita? Gente, isso, sabe o que é isso? Isso aí é a violação daquilo que a Constituição brasileira, por exemplo, garante que chama objeção de consciência. O que é objeção de consciência? Você não pode me obrigar, a lei não pode me obrigar, o Estado não pode me obrigar a fazer alguma coisa que é contra a minha consciência. Por exemplo, se eu sou médico, trabalho no hospital, o Estado não pode me obrigar a fazer aborto, porque o aborto é contra a minha consciência. Aí o sujeito vai entrar na justiça para obrigar que a igreja faça aquilo que é contra a lei da igreja. É brincadeira. Que ponto nós estamos chegando? Não é? São coisas realmente que eu pensei que eu nunca fosse ver na minha vida. É preciso haver respeito. Se a pessoa quer viver alguma coisa que a igreja não aceita, amém. Viva, a consciência é sua, a vida é sua. E você tem que ser respeitado. Mas agora, querer obrigar que a igreja faça alguma coisa que está contra aquilo que ela recebeu de Deus, aí é diferente. Aí realmente a gente ultrapassa os limites até da civilização. Né? Muito bem. Tem mais notícia, Ellen? Acho que tem mais uma, né? Tem mais uma. O Papa espera converter os promotores do aborto com amor e misericórdia, diz o cardeal O'Malley. Tem gente pensando que o Papa Francisco vai aceitar todas as coisas que o mundo quer que aceite. Não vai aceitar nada. O Papa vai aceitar o que a igreja aceita. O Papa não é uma criança, o Papa não é um irresponsável. Não é? Eu já contei aqui e eu repito, nunca na história da igreja, de 2000 anos, nunca um Papa cancelou o ensinamento doutrinário anterior da igreja. Nunca. O nosso credo tem 2000 anos. E nunca ninguém mexeu nesse credo. Nós já tivemos 21 concílios ecumênicos. Nunca um concílio ecumênico revogou um decreto, uma bula pontifícia de um Papa sobre doutrina. Não. Muda a pastoral, a organização, mas não doutrina. Então esse Papa, ele quer convencer as pessoas pelo amor, pela misericórdia, mas não quer dizer que ele vai abrir mão daquilo que a igreja ensina. Então, essa é uma notícia. O arcebispo de Boston, o cardeal O'Malley, disse que o Papa Francisco quer converter, inclusive os que promovem o aborto no mundo, com o amor e a misericórdia. Quer dizer, o Papa quer mostrar para eles que é triste fazer um aborto, eliminar uma vida. O Papa quer agir por esse caminho pastoral que ele escolheu. Em referência ao fato de que alguns achem que o Papa Francisco deveria falar mais sobre o aborto, o cardeal de Boston assegurou que o Santo Padre se concentra em falar do amor e da misericórdia para dar o contexto da igreja quanto ao ensinamento em matéria de aborto. Vamos lá. Somos contrários ao aborto, não porque sejamos antiquados, mas sim porque amamos as pessoas. E isso é o que devemos mostrar ao mundo, assegurou o cardeal. Então, é uma outra notícia que vem aí, né, lá dos lados dos Estados Unidos. Bom, vamos começar com a encíclica, Ellen. Coloca aí para nós. Eu queria lembrar que nós estamos no ano da fé e que o nosso Papa Bento XVI, ele quis deixar 3 encíclicas sobre Deus, ou seja, sobre as virtudes teologais. Você sabe que nós temos as virtudes teologais, temos as virtudes cardeais e temos as virtudes morais. As virtudes mais importantes são as virtudes teologais. Por quê? Porque falam diretamente de Deus. Theos, quer dizer Deus. Logos
é o conhecimento, é o discurso, é a palavra, né? Então, relacionado diretamente com Deus. Então, a fé, a esperança e a caridade. Então, o Papa Bento, no começo do pontificado dele, lançou aquela primeira encíclica, Deus Caritas Est, Deus é amor. Então, a virtude teologal do amor, aquela beleza em si, que nós comentamos aqui. Depois o Papa lançou a segunda, a esperança, Spes Salvis, salvos pela esperança. São Paulo, na carta aos Efésios, o Papa começa a encíclica com aquela citação de São Paulo, nós somos salvos pela esperança. É a esperança em Deus, a esperança no Cristo, a esperança na vida eterna que move a nossa salvação. Então, Spes Salvis. Então o Papa escreveu o amor, a esperança, e aí estava escrevendo a fé. Só que antes dele publicar a encíclica da fé, ele renunciou, porque ele achou o momento mais adequado de renunciar em fevereiro, né? E renunciou, mas a encíclica praticamente estava pronta. E nós já sabíamos disso, que estava pronta, porque as fontes publicaram isso. Então o Papa Francisco, num gesto magnânimo, um gesto de humildade, o Papa Francisco pegou a encíclica de Bento XVI e ele fala no texto da encíclica. A encíclica é de Francisco, porque Bento XVI não é mais Papa exercendo o mandato, é Papa emérito. Então a encíclica é de Francisco, mas o Papa Francisco diz no texto da encíclica o quê? Que realmente a encíclica foi escrita por Bento XVI e que ele apenas colocou algumas contribuições, né? Os dois são muito amigos, né? Então, tivemos aí essa encíclica. Lumen Fidei. Lumen Fidei que quer dizer o quê? A luz da fé. E pelo nome, gente, já é muito forte. A luz da fé. Em que os dois papas se debruçam? Eles se debruçam no seguinte, esse é o contexto básico da encíclica. A fé é uma luz que ilumina. Quem não tem fé vive no escuro. Esse é o contexto da encíclica. Quem não tem fé não tem luz. Ou seja, não entende o mundo, não entende o que é a vida, não entende o que é o sofrimento, não entende o que é a morte, não entende nada. Aliás, o Papa João Paulo II, na primeira encíclica que escreveu, Redentor Hominis, João Paulo II já dizia, o homem que não conhece Jesus Cristo permanece para si mesmo um desconhecido, um mistério insondável, um enigma indecifrável. Ou seja, não tem luz, não enxerga. O Papa diz, é como uma pessoa que perdeu a identidade, não sabe quem ela é. O que a identidade diz para a gente? Quem eu sou. Eu sou Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, RG 5313861, não é? Minha assinatura está aqui, minha fotografia está aqui. Ninguém confunde comigo porque eu tenho uma identidade. João Paulo II dizia, quem não conhece Jesus Cristo, quem não tem fé, não sabe quem é, perde a identidade. Ou seja, vive sem sentido. E sabe uma das coisas bonitas que o Papa fez entender? Por que muitos casais hoje não querem mais ter filho? Não é só porque falta dinheiro, não. Não é porque tem medo das coisas, não. Sabe qual é a razão profunda? Porque não tem fé. Porque não acredita mais na beleza da vida. Não sabe mais o sentido da vida. Por que eu vou colocar um filho no mundo? Se eu não sei para quê. Se nem eu sei por que eu estou aqui. Então, sabe? Então, o sentido básico da encíclica é essa. Sem a fé, você não tem luz. Você anda, então, no escuro. Quem não tem luz vive no escuro. Por isso que ele chama de Lumen Fidei, a luz da fé. Então, aqui, a luz da fé, ele diz, é a expressão com que a tradição da igreja designou o grande dom trazido por Jesus. O grande dom que Jesus trouxe, a tradição chama de a luz da fé. Eis como ele se nos apresenta no Evangelho de João. Eu vim ao mundo como luz,
para que todo que crê em mim não fique nas trevas. Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 46. O Papa começa por aí, né? Volta um pouquinho. Eu vim ao mundo como luz, para que todo que crê em mim não fique nas trevas. Faltou a palavrinha trevas ali. Agora, o seguinte, junto com esse versículo aí, no capítulo 1 de São João, versículo 9, São João diz assim, São João evangelista, ele é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Olha o que ele diz, logo que São João abre o evangelho dele, João capítulo 1, versículo 9, São João diz assim, falando de Jesus, né? Ele diz, ele é aquele que, vindo ao mundo, ilumina, é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. É daí que o Papa João Paulo II tira a conclusão que o homem que não tem a fé em Jesus Cristo, não conhece o Evangelho de Jesus Cristo, não conhece a vida de Jesus Cristo, não tem luz. Pode até fazer coisas boas, mas falta no fundo para a pessoa, o fator determinante da vida, entenderam? Qual é o sentido da vida? Entendeu? Sem isso, gente, a gente cai num problema existencial, que é de solução impossível, sem que o próprio autor da vida nos dê o sentido da vida, né? Vamos lá. Ele é a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Está aí, João 1,9, pode passar. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Veja como Jesus repete isso, gente. Eu sou a luz do mundo. Aqui nós temos a luz nessa sala, nos ilumina, faz vocês me verem, eu vejo vocês. Se apagar a luz, ninguém enxerga mais nada. Eu sou a luz do mundo, não é dessa sala, é do mundo. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu não sei se vocês já perceberam que a luz é a coisa mais importante da vida. Qual é a primeira coisa que Deus fez quando criou o mundo? Fiat Lux. Está no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis. Gênesis 1, versículo 3. O terceiro versículo da Bíblia já diz assim, né? No princípio, lá começa a Bíblia dizendo, no princípio havia lá o mundo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus disse, Fiat Lux, faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus tira a luz do nada, né? Agora os físicos descobriram que é o Big Bang. Ali tudo começou. O ato criador de Deus, há 13,7 bilhões de anos atrás. Né? Por que a luz tem que ser a primeira coisa? Porque você sabe que sem luz, você não tem fotossíntese, ou seja, você não tem o verde. Se você não tem o verde, você não pode ter o animal, porque o animal come o verde. E se você não tem o verde, você não tem o animal, você não pode ter o homem, porque o homem se alimenta do animal e do verde, não é isso? E tudo isso depende da luz. Então a primeira coisa que Deus fez é a luz. Por isso que Jesus diz, eu sou a luz. Né? Ou seja, a Bíblia também dizendo que Jesus é o alfa e o ômega. O alfa e o ômega. O princípio e o fim. Essa luz que ilumina toda a história, então, da humanidade. Né? E o Papa fala da força da fé. A fé não é só uma luz, a fé também é um sustento. Ele diz assim, nunca se viu, é muito bonito isso que o Papa diz. Ele diz assim, nunca se viu ninguém, afirma o mártir São Justino, pronto a morrer pela sua fé no sol. O que é isso daqui? São Justino foi um mártir da igreja no ano 155. Um filósofo extraordinário. Nasceu na Palestina, se converteu ao cristianismo, veio para Roma. Em Roma ele morreu mártir porque ele desafiou um filósofo ateu, e ele quebrou o filósofo ateu em praça pública com seus argumentos,
E o filósofo ateu foi lá e denunciou ele pelo imperador Trajano, e o imperador mandou decapitar São Justino, porque era proibido ser cristão. E São Justino diz essa frase aí: nunca se viu alguém que tenha morrido mártir pelo Deus Sol, o Deus dos romanos. Engraçado, não é um Deus que ninguém sofre por causa dele. Por causa de Jesus Cristo, houve milhares de mártires. Mas o Papa diz, o São Justino, nunca se encontrou alguém que tenha sido mártir por causa de um Deus falso. Mas por causa do Deus verdadeiro, Jesus Cristo, muitos cristãos morreram nos dentes dos leões, nas espadas dos imperadores, né? Muitas vezes até de maneira muito piores. O que mostra o que é um Deus verdadeiro, o que é um Deus falso. Está aí. A Marta, em lágrimas pela morte do irmão Lázaro, Jesus disse: eu não te disse que se acreditares, verás a glória de Deus? Então o Papa diz assim: quem acredita, vê. Essas frases que eu estou colocando aqui, gente, eu quero que vocês entendam que são frases que eu pensei da encíclica, tá? Não dá tempo de eu pegar a encíclica aqui. No computador, por exemplo, são 84 páginas da encíclica. Então não dá para eu passar toda a encíclica, nós gastaríamos aqui muitas semanas. Então, o que eu estou fazendo, pensando algumas frases que dê uma visão global. Depois é preciso que você leia a encíclica inteirinho. E você vai ver que beleza que é, não é? Então, antes de ir para o intervalo, eu quero só concluir isso aqui que o Papa diz assim, né? Quando ele foi na casa de Lázaro, Lázaro estava morto, Marta e Maria, né? Jesus disse para ela: eu não te disse que se acreditares, verás, vai ver a glória de Deus? Então o Papa diz assim: quem acredita, vê. Ou seja, quem acredita, vê. O que você precisa para ver? Você precisa de luz. A condição física essencial para alguém enxergar alguma coisa é que haja luz. Se não houver luz, é escuro, é trevas. Por que eu enxergo vocês aí e vocês me enxergam? Porque a luz reflete em vocês, volta para a minha retina e a imagem de vocês se forma no meu cérebro. Então eu enxergo. Mas se não tiver luz, não tem reflexo da luz, não vai na retina, não vai no cérebro, ninguém enxerga nada. Isso tem que ser entendido no campo espiritual.